Vamos começar aqui, né? Porque 8h30 eu tenho, gente, hoje uma imersão, que é de uma psicanalista muito famosa, que é a doutora Andréa Vermonte. Aí eu vou fazer a imersão dela 3 dias. E o nome da imersão é Tradutor de Almas. Olha só, vai ter forte. Então, 8h30 eu tenho essa aula com ela aí, que vai ter 3 dias aí. Com certeza vai sair coisa boa para vocês semana que vem aí, dessa aula, tá? Então, a gente vai começar hoje, né? A falar sobre inteligência emocional no emagrecimento, né? Na verdade, a inteligência emocional começou a vir muito forte, assim, no Brasil, mas já lá nos Estados Unidos, né? A gente, o Brasil, sempre tá um pouquinho atrasado, né? Mas começou -se a falar inteligência emocional com Daniel Goleman, né? Na verdade, foi antes dele, mas ele trouxe esse tema aí para muito mais abrangente. Depois veio no Brasil, Paulo Vieira começou a falar muito sobre inteligência emocional e outros coaches acabaram falando sobre isso, né? Mas, de fato, pouco se conhece realmente o que é inteligência emocional. Porque a gente acha que inteligência emocional é não sentir emoções. Mas ninguém é robô, nós somos seres humanos, as emoções fazem parte do ser humano, entendeu? Então, as pessoas têm a tendência, eu não posso sentir ansiedade, você deve sentir ansiedade, porque a ansiedade, por mais que seja assustadora, ela também é um sentimento que te ajuda na sobrevivência, a você se defender. Então, a ansiedade, na verdade, ela quer te proteger de algo, mesmo que esse algo seja algo que está só na sua cabeça. Então, às vezes, é um pensamento que está na sua cabeça só, não tem nada de perigoso, só que a mesma força que um pensamento tem é a mesma força que você tivesse um leão na tua frente, se você precisasse se proteger. Esse pensamento é esse leão. Então, inteligência emocional é eu entender as minhas emoções, onde que elas aparecem, quais são os gatilhos dela, e eu começar a utilizar ferramentas para lidar com elas. Porque se eu sinto ansiedade, e a única forma que eu sei, que eu aprendi em algum momento da minha vida, a lidar com a ansiedade é comendo, eu vou sempre repetir o mesmo padrão. Vocês vão ver isso hoje. Agora, eu não sei. Literalmente, dentro do seu cérebro, você não sabe o que fazer. Então, por isso que na hora que você tá no momento ali, a única coisa que vem na sua lembrança é o quê? Eu vou comer. Porque quando eu como, eu alivio essa ansiedade, e aí eu fico tranquila por um período. Então, eu preciso desenvolver outras ferramentas que me ajudem nisso. E isso vai demandar de você um pouquinho de paciência, porque sempre a gente vai acabar retomando aquilo que a gente fazia antes. Mas conforme eu vou agindo diferente, as minhas emoções também elas vão modificando com o tempo, tá? Então, vou já compartilhar o material aqui com vocês. Então, já tá entendendo que sentir emoção não é errado, tá? Todo mundo aqui é ser humano, ninguém é robô, então nós somos seres também emocionais. Mas vocês vão entender hoje a importância das emoções para tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa também das emoções. Então, inteligência eventos assim, eles falam em inteligência emocional de um modo geral, mas eu quis especificar hoje para o emagrecimento, como você vai aplicar essa ferramenta tão poderosa da inteligência emocional no seu emagrecimento. Tem uma frase que eu sempre falo que é felicidade emagrece, né? E realmente, gente, uma pessoa feliz, ela tende a ter mais autocuidado, tá? Ela se cuida mais. Inclusive, ela escolhe melhor porque ela está feliz, né? Então, eu quero começar a confrontar vocês com essa pergunta. Será mesmo que é falta de força de vontade? Ou a falta de inteligência emocional que te faz desistir do emagrecimento? O que vocês acham? Qual dos dois que vocês acham que é? É a falta de força de vontade que você não tem? Ou a inteligência emocional que falta? A Elisângela falou os dois. Lane, você arrisca dizer? Inteligência. Então, justamente aquilo que a gente acha muitas vezes que é falta de força de vontade, é só a gente não sabendo lidar com as nossas emoções. Então, eu não tenho inteligência emocional. Então, eu acabo não tendo força de vontade porque eu não sei lidar com as minhas emoções. Então, a gente acha que é só essa falta de força de vontade. Mas, na verdade, a gente tem força de vontade. Gente. Eu tenho força de vontade, às vezes, para ficar sentado no sofá sem fazer nada. A gente tem força de vontade com um monte de coisa. Mas, às vezes, são hábitos negativos, entendeu? Então, força de vontade já tem. Todo mundo tem essa força de vontade. Agora, a inteligência emocional, pouquíssimas pessoas têm. Porque não aprendemos, desde a nossa infância, a lidar com as nossas emoções. A gente aprende o quê? Engolir o choro. Né? Quando a criança tá chorando. Engole o choro. Tá chorando por quê? Chorar é fraqueza. Então, a gente não aprende a lidar com as emoções, a gente aprende a calar as nossas emoções, e está totalmente errado. A gente deveria aprender desde a infância, né, a acolher nossas emoções, a entender que ela está trazendo alguma mensagem para a gente, mas a gente não aprende isso porque muitas vezes fomos criados por pais que também não tiveram inteligência emocional. Então, como é que eles vão passar para a gente aquilo que eles nem tiveram? Então, não adianta também cobrar dos nossos pais se eles também não tiveram, dos nossos avós se eles também não tiveram. Então, se chegou na gente, cabe a gente adquirir essa inteligência emocional para que nossos filhos não sofram com isso, tá? Onde que a gente localiza as emoções, né? Para a gente falar sobre inteligência emocional, eu preciso saber onde que estão minhas emoções. Comecei, olha, muito bom. Thiago Brunet é maravilhoso, né? Eu tenho um livro dele aqui, mas é especialista em pessoas. Mas com certeza esse aí também deve ser muito bom. Emoções inteligentes, é isso mesmo. Onde se localiza as emoções no cérebro? Então, peraí, antes de eu saber o que é inteligência emocional, eu preciso saber onde que ficam as emoções no meu cérebro. Como eu disse para vocês, somos seres emocionais também. Se Deus colocou emoções no ser humano, porque era preciso, entendeu? Então eu coloquei aí, ó, o coração e o cérebro de mão dada, porque assim, o seu cérebro e o coração, eles têm essa sintonia aí. Então, o cérebro é aquele que pensa, e o coração é aquele que leva a mensagem. Então, eles andam junto, mesmo quando é nas emoções negativas, eles andam juntos, vocês vão descobrir isso aqui hoje, tá? As emoções, elas são processadas em várias regiões do cérebro, mas as principais estruturas envolvidas pertencem ao sistema límbico, tá? A gente tem o sistema reptiliano,
eu esqueci o nome do segundo, mas o sistema límbico, aqui atrás é o sistema reptiliano que a gente fala, né? O sistema de sobrevivência, que é mais racional, né? O sistema límbico, ele tá mais aqui no meio, assim. É o sistema límbico dentro do nosso cérebro, tá? Que é responsável por regular comportamentos emocionais, motivacionais e de sobrevivência. Então, o que o sistema límbico faz? Ele regula. Ele tem que ter essa temperatura para você ter comportamentos ou que te gerem emoções, ou que te gerem motivações, ou que te gerem sobrevivência. Então, ele tá ali o tempo todo, ele tem esse poder de estar regulando. Porque o cérebro reptiliano, ele quer lutar, entendeu? Então, pensa assim, lá na Tempo das Cavernas, chegava um leão, o cara, ele ia lutar. Mas se ele não tivesse essa regulação emocional, o ser humano ali, às vezes, ele não conseguia lidar com o leão, ele tinha que fugir. Mas se ele não tem o sistema límbico que regulava, ele ia para cima e ele ia acabar morrendo. Então, ele precisava do sistema límbico, das emoções, para ele regular e entender. Nesse momento, você tem que fugir. Não dá para você lutar porque o leão é mais forte que você. Então, ele acabava fugindo, porque tinha essa regulação. Sem essa regulação, a gente não consegue, a gente age muito no racional. Se a gente agir no nosso racional, a gente acaba, às vezes, até magoando as pessoas, porque está sempre muito no racional. Sabe aquelas pessoas que são muito racionais? Nada é emoção, né? Tem tipo de pessoa assim. Você tá chorando, sofrendo por, sei lá, aconteceu uma coisa muito grave com você, você tá chorando, sofrendo, a pessoa vem e fala assim, mas por que esse sofrimento todo? Uma pessoa muito racional, entendeu? Quer dizer o quê? O sistema límbico dela, às vezes, está desregulado. Então, ela aprendeu a ser muito racional. Então, ela usa muito o cérebro reptiliano, tá? Então, o sistema límbico, ele começa com um negocinho, gente. Alguém sabe o que é o cachorro pincher, né? Aquele cachorro pequenininho. Mas que faz um escândalo. Ele é pequenininho, mas ele faz um escândalo. Pois é. Isso daí é a sua amígdala, que tá no cérebro. Não é a da garganta, não. A gente tem a amígdala na garganta. Mas tem uma amígdala no seu cérebro, que aqui na imagem tá pequeno, porque essa bolinha pequenininha desse tamanho parece um caroço de feijão. Mas isso daqui é aquele botão de emergência que você vê nas escolas, que você vê nos ônibus. Sabe aquele botãozinho que tá lá escrito emergência? Em caso de perigo, toque aqui. É a sua amígdala. Quando você tá em perigo, é ela que faz um escândalo, que faz aquele alarme, sabe? Tipo uma ambulância chegando. É a amígdala. Ela é desse tamanhozinho, mas ela faz esse escândalo. Então, ela entra em estado de alerta, a amígdala. É a primeira coisa, quando você sente que você está em perigo, a amígdala, ela reage ao medo e ao perigo. Ou seja, ela faz barulho. É isso que ela vai fazer. Ela precisa chamar a atenção de todos os outros, ali, os órgãos que você tem, ela precisa chamar a atenção. Então, ela faz aquele escândalo, vamos dizer. Estou falando em termos, assim, fáceis de vocês entenderem, para você entender. Que ela é esse botãozinho de alerta que liga no seu cérebro, quando você está em perigo, tá? E aí, a amígdala, o que ela faz? Ela avisa o hipocampo, o hipotálamo primeiro. Ela avisa o hipotálamo. Qual é a função do hipotálamo? Ligar a emoção ao corpo. Ou seja, a amígdala disparou o alerta. O hipotálamo, ele vai ligar. Ou seja, você está sentindo ansiedade. Então, vai ligar essa emoção ao corpo. Então, o coração dispara, você começa a suar, você começa a pálpebra aumenta. Então, várias coisas vão acontecendo no seu corpo. Começa a descarregar cortisol, um monte de coisa vai acontecendo. Por quê? O hipotálamo, ele precisa ligar, entendeu? A amígdala, ela fez lá o barulho. Então, o hipotálamo, ele precisa acender seu corpo. A sua corrente sanguínea começa a correr mais rápido para aquele lugar onde você está precisando, entendeu? Então, o hipotálamo, ele começa a acender você, tá? A partir do... Aí, que o hipotálamo fez a parte dele, acender o seu corpo, a emoção que você está sentindo, vem o hipocampo. O hipocampo vai fazer o quê? Buscar as memórias do seu passado. Ela está sentindo ansiedade. Procura aí nas memórias o que ela fez quando ela estava se sentindo assim. O hipocampo tem essa função. Ele vai lá buscar no seu arquivo, no arquivinho que está na sua cabeça. E aí, lá nas suas memórias está escrito, na hora que ela sentiu ansiedade, ela comeu um bolo de chocolate. O hipocampo vai trazer essa informação. Vai falar, olha, ela está sentindo ansiedade, ela comeu bolo de chocolate naquele dia que ela sentiu ansiedade. Aí, o que vai acontecer? O hipocampo vai avisar o córtex pré-frontal, tomada de decisão, autocontrole, que está aqui na frente da gente, regula e controla a emoção. O que ele vai fazer? O córtex pré-frontal. Ele vai tomar a decisão de você comer um bolo de chocolate. Porque ele precisa regular. Então, toda vez que ela sentiu ansiedade, ela comeu um bolo de chocolate, e esse bolo de chocolate regulou a emoção dela, então eu preciso avisar ela para ela ir comprar um bolo de chocolate, ela pegar o bolo de chocolate que está na geladeira, ela precisa daquele bolo de chocolate. Ou pelo menos ela precisa de chocolate. Alguma coisa ela precisa fazer que lembre isso que ela fez no passado. Então, vem a sua mente e você fala, você tá lá se sentindo ansiosa, e vem, vou comer um bolo de chocolate. E não tem na sua casa. Você vai pegar dinheiro, você vai na padaria, você vai fazer alguma coisa. Você vai buscar. Porque o seu córtex pré-frontal, ele avisou para você, o hipocampo me trouxe que você comeu bolo de chocolate. Então, você precisa regular essa emoção que você está sentindo, você está em estado de perigo, então vai lá buscar esse bolo de chocolate para regular. E aí, depois que o córtex tomou a decisão, vem a ínsula, sente no corpo o que a mente sente. Ou seja, se quando você comer o bolo, vem um alívio, o que acontece? A ínsula vai mostrar, olha, você comeu bolo de chocolate, aliviou o que você estava sentindo, te distraiu do que você estava sentindo. E aí a ínsula vai mandar para a mente, olha, o corpo dela já aliviou essa sensação de ansiedade. Aí a mente pensa, depois que eu comer esse bolo eu me senti melhor. E aí alivia a mente por uns instantes, né? Que a gente sabe que é por uns instantes. E aí a última coisa que acontece é o seu córtex cingulado detecta a dor emocional e os conflitos. Ou seja, aí depois que você vai perceber tudo o que aconteceu, aí você detecta a dor emocional, que vem a culpa, vem a frustração, vem o que você está se sentindo mal.
Depois que você fez tudo aconteceu, a amígdala fez o escândalo, o hipotálamo ligou a emoção, ligou seu corpo ali, o hipocampo buscou informação lá, o seu córtex pré-frontal tomou a decisão de comer esse bolo de chocolate, a ínsula fez você se sentir melhor ali. Aí veio o córtex cingulado e fala assim, mas agora eu tô me sentindo culpada, agora eu tô me sentindo frustrada, porque eu não deveria ter comido aquele bolo de chocolate. Por isso que muitas vezes a gente come e só sente depois a frustração. A culpa vem depois. Porque é quando, depois que você fez todo esse processo, que é muito rápido, por isso que às vezes vale a pena a gente parar um momento e respirar, porque é muito rápido, é automático, entendeu? É questão de milésimos de segundos isso tudo acontece. E você, quando você percebe, você já tá ali no último, que é detectando a dor emocional e os conflitos. E aí tá aquela culpa. E aí, sabe o que acontece? Você novamente vai se sentir ansiosa, novamente você vai repetir o processo, você vai ficar. E você vai ficar nesse ciclo, quanto tempo? Não sei. Então, quanto mais eu tenho consciência desse círculo que acontece comigo, mais eu vou tendo consciência de mudar o padrão, entendeu? Se eu entendi, opa, eu comi bolo de chocolate, a última vez que eu fiquei ansiosa, eu comi bolo de chocolate. E aí eu tenho esse entendimento que eu comi bolo de chocolate, que, então hoje eu não vou comer bolo de chocolate. Eu vou fazer algo diferente, por exemplo. Eu vou sair para fazer uma caminhada hoje, regular minha emoção na natureza. Aí você fez uma atitude diferente. Só que uma vez você fazendo, vai gravar, preciso repetir. Eu preciso fazer de novo, até que um dia, de novo, vai gravar lá no hipocampo, e o hipocampo fala, não, agora ela não come mais bolo de chocolate. Quando ela tá se sentindo ansiosa, ela caminha. Aí você vai caminhar, quando você estiver se sentindo ansiosa. Entendeu? Mas eu preciso repetir isso várias vezes para isso ser gravado. Entendeu? Que enquanto for uma, duas vezes, não vai gravar. Eu preciso fazer várias vezes. Entendeu? Identificar. Por isso que é tão importante vocês olharem para vocês, por quê? Toda vez que vocês fizerem algo que você vê que foi positivo, por exemplo, eu já percebi que quando eu acordo de manhã e eu faço uma afirmação positiva, isso melhora o meu dia, eu tenho que fazer isso de novo, vai isso ficar automático. Entendeu? Se eu fizer um dia só, eu ver que senti bem, e no outro dia eu não fizer, isso não vai ser gravado. Eu preciso repetir várias vezes. Essa é a mesma coisa, tá? Então, as suas emoções, elas passam por esse processo aí. E aí eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem como é que acontece, ó. A Fabiana decidiu fazer uma dieta numa segunda-feira. De repente, Fabiana, hoje eu tô de dieta, vou começar aqui, ó, arrumar tudo, no primeiro dia tudo certo, café da manhã leve, a marmita saudável no trabalho, zero doce, decidiu que não vai comer doce, a Fabiana tá, ó, segunda-feira maravilhoso, tudo focadinha. Mas aí chegou na quarta-feira, a Fabiana, ela teve um péssimo dia no trabalho dela. Ela levou bronca do chefe, o trânsito caótico, chegou em casa, brigou com o marido. Nossa, aquele dia caótico da Fabiana. À noite, ela estava exausta, ela estava frustrada. E aí, lembra que a amígdala vai fazer o escândalo lá. Ela está exausta, ela está frustrada. A amígdala vai acionar Depois que a amígdala acionar o perigo, ela vai lá, o hipotálamo vai ligar a emoção no corpo dela, e aí o hipocampo vai buscar. Qual foi a última vez que a Fabiana se sentiu exausta e frustrada? O que ela fez? O hipocampo, ele vai mandar essa informação. E aí ela fez o quê? Abriu o armário, pegou uma caixa de bombom e só parou quando percebeu que estava vazia a caixa. Porque em algum momento na vida dela, ela fez isso, ela sentiu esse alívio da frustração, e aí ela foi e fez novamente. Às vezes não é com o mesmo alimento, mas é com um alimento parecido que tem a mesma intenção de trazer essa regulação. Aí a Fabiana comeu a caixa vazia. Depois veio o quê? A culpa. Lembra o último córtex cingulado lá? Aí veio a culpa e o pensamento. Eu sou fraca. Nunca vou conseguir emagrecer. Ela deixou que tudo aquilo que aconteceu no dia dela gerou aquela exaustão, aquela frustração. Ela não soube regular a emoção, porque se eu estou exausta, ao invés de eu comer, eu poderia descansar. Eu poderia tomar um banho para relaxar, eu poderia fazer outras coisas. Mas o que está na memória da Fabiana? Comer. E aí, ela estava frustrada por conta da bronca que ela levou do chefe, talvez porque ela fez uma coisa e ela achou que ela tinha feito bem feito, e o chefe não deu atenção, achou que ela tinha feito errado. Chegou em casa, o marido não deu atenção, não deu validação, que aí a gente entra nas nossas crenças, né? Que a gente aprendeu naquele dia sobre as crenças. Aí o marido provavelmente talvez não tenha validado ela, não tenha dado amor, quem tem a crença de desamor, não tenha dado atenção. Ela pode ter chegado em casa, contado, ó, meu chefe brigou comigo, o marido não deu nem atenção, porque ela falou. Aí ela se sentiu exausta com tudo que aconteceu no dia, frustrada pela situação, e aí ela foi, pegou a caixa de bombom, comeu. E depois ela falou, eu sou fraca, nunca vou conseguir emagrecer. Mas se a Juliana soubesse identificar o que estava sentindo e como regular a emoção, talvez com uma pausa, uma respiração, ou até ela escrever, o desfecho poderia ter sido diferente. Se ela tivesse por um instantezinho, ela parado para respirar, sabe? Uma simples respiração mais profunda, ficar, respirar, não, só aconteceu tudo isso. Vou respirar aqui um pouquinho, vou entender por que meu marido agiu dessa forma, por que meu chefe agiu dessa forma. Ou eu simplesmente escrever, cara, eu tô exausta, eu tô frustrada, eu tô com raiva, que seja. Eu vou escrever aqui tudo que eu tenho, essa raiva, passar tudo isso que eu tô sentindo pro papel, já ia aliviar. Mas a Fabiana, ela só tinha na memória dela o quê? Comer caixa de bombom ou comer qualquer coisa.
E aí, o desfecho da história foi a mesma coisa que ela sempre viveu muito tempo. Então, ela só confirma, por isso que ela fala, eu sou fraca, não vou conseguir emagrecer. Porque ela só sabe agir da mesma forma. Quando ela sente a emoção, ela age da mesma forma por muitas vezes. Ela não, literalmente, não é que a pessoa é sem força de vontade, é que a pessoa não tem outra ideia na cabeça dela. Ela só tem a ideia da comida, entendeu? Porque foi o que ela aprendeu, talvez, lá na infância dela. Alguém, algum dia, quando ela chorou, vou dar um exemplo aqui, mães. Quando o bebê chora, muitas vezes enfia comida na boca do bebê. Começa quando na amamentação. O bebê tá chorando, a mãe só acha que ele tá precisando de peito. Mas ele só quer um colo, só quer um carinho. Mas tudo a mãe enfia o peito. Não, ele tá com fome pra comer. Aí depois que ela enfia o peito, que vê que a criança não quer comer, aí ela vai ver a fralda, aí ela vai fazer outras coisas. Mas primeiro, a maioria das mães fazem isso, né? Quando a bebezinha é pequena, de dar comida. E muitas vezes a gente faz isso também, a criança quanto grande, né? A criança começa a chorar, a gente pega, toma aqui uma bolachinha, um pirulito, fica na mão, coisando, a gente faz isso. Então, às vezes, você aprendeu isso lá na tua infância, alguém ensinou pra você isso. E aí, você até adulta, você repete o mesmo comportamento, porque foi o que foi ensinado, tá? Então, a moral dessa história não é sobre controlar a comida, é sobre aprender a cuidar das emoções que fazem você buscar comida. Então, não adianta ficar olhando para a comida, ai, porque eu tenho que tirar todo o doce da minha casa, ai, porque meu marido não pode trazer mais nada para casa, é porque eu não consigo ver. Não, é olhar para dentro de você, peraí. Qual é a emoção que eu sinto que faz eu buscar pela comida? É eu aprender a dar nome para minha emoção. Que é a primeira coisa, eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo. Se eu não reconheço, eu não consigo nem criar outras ferramentas para mudar, porque eu nem sei o que eu estou sentindo. Então, eu começo a olhar para dentro de mim, peraí, qual é a emoção que me faz comer, entendeu? Eu, por exemplo, qual é a emoção que me faz comer? Insegurança. Se eu estiver me sentindo insegura, principalmente com relação financeira, quando a gente teve aquela aula de ansiedade, a minha é sempre questão ligada a dinheiro. Se eu estiver me sentindo insegura com relação ao dinheiro, eu vou comer. Me dá vontade de comer. Eu já sei qual é a emoção que eu estou sentindo. Então, vocês precisam também aprender a identificar, que eu vou trazer aqui para vocês. Tem um teste aqui que a gente vai fazer, você vai aprender a identificar qual é a emoção que você sente com mais frequência, que é ela que faz você acabar indo para a comida. E aí, agora sim, que a gente já aprendeu como funciona o nosso cérebro, a gente vai saber o que é inteligência emocional de fato, tá? A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender, lidar e expressar bem as próprias emoções. Tá vendo que eu falei para vocês? A primeira fase é reconhecer, eu preciso saber o que eu estou sentindo. Né? Com base no que eu estou sentindo, eu tenho que aprender a lidar com essa emoção. Depois de expressar bem as próprias emoções. Eu entender ali, ó. Eu expressar essas emoções de uma forma mais concreta. Como que eu expresso essas emoções? Quando eu olho para minha emoção e vejo o que eu estou sentindo. Mas enquanto eu tento abafar minha emoção com a comida, eu não consigo perceber o que eu estou sentindo. Então, eu acho que eu não tenho força de vontade, que eu sou fraca, que eu nunca vou conseguir emagrecer, porque eu simplesmente não olho para essa parte de mim. Eu aprendi a calar minhas emoções, mas eu não aprendi a acolher as emoções, que é diferente, tá? Em termos simples, é saber o que sente, por que sente e o que fazer com isso. Então, você precisa saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, o que ativou esse sentimento e o que você vai fazer com base naquilo que você viu sobre você, que você está sentindo, tá? Quando eu identifiquei. Então, aqui, Daniel Goleman, né, que eu falo que é o pai da inteligência emocional, ele trouxe 5 pilares da inteligência emocional pra gente, tá? A maioria dos profissionais usam esses 5 pilares que vem com base, né? E tem um livro do Daniel Goleman, não vou lembrar agora o nome do livro, mas ele tem um livro falando sobre inteligência emocional. E o Daniel Goleman falou primeiro, que é o autoconhecimento emocional. Sabe? A gente fala muito sobre autoconhecimento, eu tenho que aprender a me conhecer, beleza. Mas preciso entender o autoconhecimento emocional. As emoções que eu sinto, né? Que é reconhecer as próprias emoções e os seus efeitos. Ou seja, toda vez que eu sinto essa emoção, o que eu faço? Qual o comportamento que eu faço quando eu sinto essa emoção? Quando eu sinto ansiedade, o que eu faço? Eu como, eu brigo com as pessoas, eu sou impaciente, o que eu faço, né? Quando eu sinto. Então, reconhecer as próprias emoções e os efeitos é isso, entendeu? Eu sei que quando eu sinto dessa forma, eu ataco, né? Que nem quando a gente fala da ansiedade, ela tem 2 questões. Ou a pessoa luta ou ela foge. Muitas vezes, eu ataco. O ataque é o quê? A acusação. Eu percebo que eu me torno uma pessoa acusadora. Eu começo a falar, entendeu? De uma forma acusadora com as pessoas. Então, alguém vem falar comigo sobre alguma coisa, é como se eu estivesse o tempo todo acusando a pessoa, entendeu? Então, eu já percebi que quando eu sinto isso, eu faço dessa forma, entendeu? Então, quando a gente tem o autoconhecimento, você percebe. Então, você consegue até mesmo dar uma freada em você por conta que você já percebeu. Eu tô sentindo essa emoção, então eu tô atacando, eu tô fugindo, né? Às vezes tem pessoas que se escondem. Tem horas também, que depende da minha emoção, eu me escondo, não quero falar com ninguém, eu me escondo literalmente de ficar mais fechada dentro de casa. Entendeu? Porque eu tô sentindo uma emoção. Então, você precisa perceber o que essa emoção faz com você. E isso tem a ver com a tua história, com aquilo que você viveu. Por que em momentos eu me escondo? Porque lá na minha infância, um dia, quando eu fiz algo errado, eu me escondi. Então, e dependendo, a emoção que me faz eu me esconder é o medo. Se eu tô sentindo medo, eu quero me esconder. Entendeu? Se eu tô insegura, eu quero atacar, eu quero acusar. Se eu tô com medo, eu quero fugir, eu quero me esconder. Então, a ansiedade tem essas questões também. A pessoa ou ela ataca de alguma forma, ou ela se esconde, né? Que é ou luta ou foge. Entendeu?
Então, primeiro, é reconhecer e saber os efeitos. Segunda, é o autocontrole, né? É quando a gente tem que aprender a lidar com as emoções intensas, né? Como a raiva, a ansiedade, a frustração. Como eu aprendo a lidar? Não é eu dizendo, não vou sentir isso, né? A pessoa fala, não quero sentir ansiedade. Ela tá ali, é sua ansiedade. Quando eu aprendo a lidar, é eu entender, eu acolher, ok, eu estou sentindo ansiedade agora, tá? Mas eu vou escolher fazer diferente a partir dessa ansiedade. Todas as vezes, quando eu sinto ansiedade, eu como chocolate, mas hoje eu vou escolher não comer o chocolate. Hoje eu vou escolher, por exemplo, fazer uma respiração. Hoje eu vou escolher pegar um caderno e escrever o que eu estou sentindo, ao invés de eu me atacar na comida, entendeu? Não saber lidar é isso. Eu entendi, eu reconheci essa emoção, eu sei que quando eu tenho essa emoção, acontece isso, eu faço, eu trato as pessoas dessa forma, ou eu me trato dessa forma, mas agora eu vou fazer diferente toda vez que eu sentir essa emoção. Motivação, né? Que é direcionar emoções para o objetivo e manter o foco, mesmo com dificuldades, entendeu? Então, se essa emoção apareceu, se a ansiedade apareceu, eu olho para ela e falo assim, minha ansiedade, o que você está querendo me comunicar? Que eu não estou percebendo. Às vezes a ansiedade vai te comunicar, vou dar um exemplo aqui, estou emagrecendo, né? A ansiedade vai me comunicar que eu vou ter sobra de pele. E eu vou começar a me sentir mal, porque eu vou emagrecer, eu vou ter sobra de pele, e eu não vou ter dinheiro para pagar a cirurgia. Aí vem a ansiedade e começa a me dar medo. Não vou emagrecer, porque eu vou ficar com sobra de pele, eu não tenho dinheiro para cirurgia. E aí eu começo a criar um monte de pensamento na minha cabeça. Só que se eu pegar essa ansiedade e direcionar e falar assim, olha, eu ainda estou no processo de emagrecimento, eu nem sei se eu vou ficar com sobra de pele ou não, né? Eu preciso chegar lá para ver. Então, motivação é isso, é você olhar, a ansiedade apareceu, mas você olhar e você falar assim, cara, eu posso usar essa ansiedade para me prevenir um pouco mais. Então, se eu não quero ficar com tanta sobra de pele, eu posso fazer uma musculação, que a musculação vai me ajudar a não ficar com tanta sobra de pele, né? O próprio jejum é comprovado que ajuda a não ter tanta sobra de pele. Aí, eu acredito muito, porque eu vi os estudos, mas eu acredito muito que o fato de eu não ter tido tanta sobra de pele foi o fato de eu ter feito jejum desde o começo, né? O próprio jejum ajuda, sei lá, às vezes eu preciso tomar um colágeno, porque eu já tô com uma certa idade, eu não consigo produzir tanto colágeno, então eu preciso às vezes tomar um colágeno. Então, a ansiedade apareceu, porque eu tô com medo de sentir, de ter essa sobra de pele. Então, eu vou usar essa emoção, já que a ansiedade me avisou que eu tô com esse medo, eu vou me prevenir. Então, por exemplo, a ansiedade pode estar te avisando que você... e se você emagrecer e você tiver reganho de peso? Não vai valer a pena você ter lutado tanto, então a ansiedade está te avisando que talvez você possa ter reganho de peso. Então, o que eu faço? Eu começo a me prevenir quanto ao reganho de peso. Como que eu me previno? Quando eu adquiro hábitos saudáveis que eu consigo manter para minha vida toda. Que aí eu me previno contra o reganho de peso. Entendeu? A não ser... quer dizer, a pessoa acaba, às vezes, fazendo no processo de emagrecimento coisas que ela não vai conseguir manter por muito tempo. Dá um exemplo. Às vezes a pessoa começa a adquirir produtos que ela depois não vai manter. Vou dar um exemplo. Teve gente que já tomou Herbalife. Aí emagreceu com a Herbalife, só que ela não consegue manter os produtos da Herbalife que são caros por muito tempo. A Elisângela falando, entendeu? Aí o que acontece? A pessoa para de tomar o Herbalife, ela ganha peso de novo. Aí ela fala, confirma a crença dela, eu nunca vou conseguir emagrecer, porque eu não tenho dinheiro para manter essa Herbalife. Então, se eu, por exemplo, tenho alimentos que são prováveis que eu tenha sempre na minha vida, vou dar um exemplo. É difícil alguém que não tem arroz e feijão em casa. Vamos supor, se eu faço uma dieta baseada em arroz, feijão, um ovo, um franguinho, coisas que tem na cesta básica do brasileiro ali, o que vai acontecer? Na minha vida toda eu vou ter. Até se um dia eu passar fome, é só você ir numa igreja, que a igreja vai tirar uma cesta básica, um arroz e feijão. Dificilmente, né? Graças a Deus, o brasileiro é muito solidário. Ele ajuda mesmo, quando faz uma campanha para ajudar. Não tem coisa, o brasileiro, ele gosta, ele é solidário. Então, dificilmente você vai passar fome mesmo de não ter um arroz e feijão. É muito difícil, porque hoje em dia, até o governo ajuda com Bolsa Família, essas coisas, entendeu? Então, assim, se a gente mantém uma dieta mais básica, com aquilo que a gente vai conseguir para a vida toda, então, provavelmente eu não vou ter reganho de peso, porque o que eu tô colocando na minha vida, eu sempre vou ter. Entendeu? Vocês me veem. Hoje, se eu quisesse, eu não precisava caminhar na rua, no parque, nada. Eu não precisava, porque hoje eu consigo manter a minha academia, pagando. Mas se um dia eu não ter o dinheiro para ir para academia, eu consigo manter a minha caminhada. Eu consigo fazer exercício em casa, porque há muito tempo eu fiz exercício em casa. Então, não vou ter reganho de peso, porque eu tenho isso na minha memória. Eu já fiz exercício em casa, eu já caminhei. Então, não é o fato de eu não ir para academia, de eu não pagar a academia, que vai fazer eu ter reganho de peso. Então, quando eu falo de motivação, é o quê? A ansiedade, ela tá te dando um aviso. Então, o que eu posso fazer para que nesse futuro não aconteça isso que a ansiedade está tentando me avisar, tá? Empatia, né? Que é perceber o que os outros sentem, mesmo sem que digam. Então, inteligência emocional é eu perceber o que as pessoas ao meu redor às vezes sentem, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tá emagrecendo, né? Eu acho que a Laine passou por isso. A gente começa a emagrecer e aí, às vezes, vem alguém e te critica. E fala assim, você tá ficando muito magra, tá ficando feia. Essa crítica, na verdade, é a pessoa, é dentro dela que tá gritando que você tá incomodando ela, porque ela não tá conseguindo e o fato de você tá conseguindo tá incomodando ela. Então, ela precisa falar de você, entendeu? Quando eu tenho empatia, eu entendo que eu falo assim, poxa, ela tá se sentindo mal, porque eu tô conseguindo, ela não tá conseguindo, então eu não vou responder essa pessoa, deixa, tudo bem, entendeu? Deixa pra lá. Teve uma vez, gente, que eu recebi, agora recentemente, né, depois que eu emagreci, primeiro essa pessoa tinha mandado uma mensagem pra mim, pedindo ajuda, e eu mandei algumas dicas pra ela ali pelo direct do Instagram, eu dei algumas dicas pra ela, beleza, ela me agradeceu, tudo bem. Ela não conseguiu implementar aquilo que eu fui falando pra ela. Meses depois, ela me mandou uma mensagem, nossa, você tá muito magra, agora já tá ficando feia, desse jeito. E aí eu olhei aquela mensagem e eu falei assim, cara, eu vou bloquear, porque eu tô fazendo mal pra ela, eu não tô fazendo bem. E eu peguei e bloqueei, isso é empatia. Eu poderia ter esculachado, respondido um monte de coisa pra ela, né? Mas na hora eu só olhei assim e falei assim, eu vou bloquear, porque eu tô fazendo mal pra ela. Olha como ela tá se sentindo ao me ver.
Aí eu bloqueei, simplesmente isso. Isso é empatia, entendeu? É olhar pra pessoa, o que essa pessoa tá sentindo? Eu tô incomodando ela de alguma forma. Isso tá fazendo mal a ela, entendeu? Como já aconteceu também, de uma vez foi no aniversário da minha sobrinha, esse daí. Eu tava lá na fila, né, pra pegar a comida no buffet. A pessoa que tava atrás de mim falou assim, ai, que saco, eu comer atrás da Claudete. Eu falei assim, por quê? Aí ela falou assim, porque você me obriga a comer saudável. Eu olhei assim e falei assim, não obrigo ninguém a nada, não tô falando nada aqui, cada um come o que quer, mas tipo, eu pensei, né? Não falei pra ela, mas eu falei assim, não, eu só tô colocando a minha comida, não tô te obrigando a nada. Eu falei assim pra ela, te obrigando a nada. Mas você, esse seu jeitinho saudável me irrita. Você entende? Por quê? Porque é uma coisa dela, ela tá se sentindo mal. Então, o fato dela ver eu fazendo aquilo, isso tá fazendo mal a ela. Então, ela não tá falando sobre mim, tá falando sobre ela, entendeu? Então, discutir com uma pessoa assim é até ruim pra você, entendeu? Porque ela realmente ela tá agindo pela emoção, ela não tá agindo com a razão, tá? A Elaine passou por isso, né? E o último, habilidades sociais, né? Se comunicar bem, resolver conflitos e manter relações saudáveis, né? Que é habilidade social? É justamente quando eu tenho essa empatia, eu começo a perceber as pessoas, a ter essa habilidade de ficar bem, mesmo que às vezes o outro esteja me ofendendo. Quando eu tenho esse entendimento que a crítica não é sobre você, é sobre ele, eu começo a não querer brigar. Tem coisas que eu falo, deixa pra lá. Mesmo que aquilo às vezes esteja me ofendendo, a gente fala, deixa pra lá. Isso não é ser besta, né? É querer paz, né? Porque às vezes a gente quer brigar, porque eu não tenho que me defender, eu tenho que fazer o quê? Lógico, tem momentos que você tem que se posicionar, ok? Mas tem momentos que não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu evito conflitos. Ou eu resolvo esses conflitos, né? Para manter uma relação saudável, né? Às vezes também a gente está emagrecendo, e até mesmo na nossa própria família, começa a vir as piadinhas. Eu lembro quando eu fiz a cirurgia plástica, que é um incômodo da minha irmã mais velha, eu fiz a cirurgia plástica, e aí, logo foi aniversário do meu marido, eu chamei todo mundo aqui para comer um bolinho, né? E eu tava bem magra. Foi uma época que quando eu fiz a cirurgia, eu perdi massa muscular, então eu fiquei muito seca, né? Cheguei aos 63 quilos ali quando eu fiz a cirurgia. Então, minha irmã chegou aqui, eu tava praticamente reta, né? Que tinha perdido mais peito, eu não tenho muito, tinha perdido mais ainda. E aí a minha irmã falou assim, nossa, o médico tirou seus peitos também porque tá reta. É minha irmã. Eu olhei assim, eu dei risada, gente. Eu falei, tá bom, entendeu? Mas por quê? Porque a barriga é uma dor dela e eu tava no meu momento, né? Tinha tirado minha barriga super retinha, era uma dor dela. Então, se eu discutisse ali, além de causar um mal-estar no dia do aniversário do meu marido, eu ainda ia estar piorando a dor que ela já estava sentindo por ver aquilo, entendeu? Não é que ela é uma pessoa ruim, é somente que o fato de eu estar bem estava ativando a dor dela, tá bom? Então, esses são os 5 pilares da inteligência emocional. E aí, por que isso importa no emagrecimento, né? Por que ter inteligência emocional é tão importante no processo de emagrecimento, né? Você identifica a fome emocional com mais clareza, entendeu? Então, eu consigo perceber quando eu tô com fome física, de verdade, quando é fome emocional. Porque muitas vezes, gente, a fome física vai fazer a gente comer. Porque, por exemplo, imagina que você tá, sei lá, não sei quantas horas de jejum, e aí você tá na rua, veio a fome física de verdade, você tá com fome, barriga roncando, já tá querendo desmaiar, e a única coisa que tem é uma coxinha do barzinho da esquina. É óbvio que você vai comer aquela coxinha. Não é uma fome emocional, é uma fome física. Seu corpo tá pedindo por comida, né? Você já tá ficando sem energia, o corpo tá pedindo. Não dá tempo de você chegar em casa, ainda preparar a comida para comer. Então você acaba comendo algo mais fácil, né? Agora, quando que é fome emocional? Quando eu busco um alimento específico. Lembra que eu falei do hipocampo vai buscar no passado? Então eu vou buscar o chocolate, porque eu já comi, eu vou buscar o pão de queijo, eu vou buscar a pipoca, entendeu? Eu vou buscar o alimento específico. Quando é fome física, você até um ovinho cru você come. Se é fome física mesmo, entendeu? Quando é fome emocional, não, eu preciso comer aquilo. E se você come outras coisas ainda, você fica com aquela sensação, não, não é isso ainda, eu preciso comer aquilo, eu preciso comer aquilo. Você vai buscar pelo alimento que realmente o seu hipocampo tá falando que você já comeu, tá? Você desenvolve autocontrole diante da compulsão. Se eu tenho inteligência emocional, eu começo a desenvolver autocontrole. Eu não faço a mesma coisa. Se eu, toda vez que eu sinto isso, eu como, quando eu adquiro inteligência emocional, eu tenho mais autocontrole para dizer não para a comida, mesmo que eu esteja sentindo aquela emoção, tá? Diante da compulsão. Então, eu consigo me regular com mais facilidade, tá? Lida melhor com a ansiedade e a frustração da jornada. Por quê? O emagrecimento, gente, não é só perda de peso na balança. Às vezes, a balança, dependendo do período do mês, vai até subir. Né? A gente já teve aula sobre a saúde da mulher, e dependendo do tipo de mulher, a pessoa chega a ganhar de 4 a 5 quilos na balança, sem ela ter feito nada, só tomando água. Eu, por exemplo, quando eu tô na semana do período menstrual, gente, eu tomo água, parece que a água só entra, ela não sai. Começa a inchar minhas pernas, começa a me sentir o rosto mais inchado, a barriga mais inchada. Então, eu tenho a sensação que eu tenho que eu bebo água, a água fica. Ela não sai mais. Começa a ir pouco no banheiro, entendeu? Mas passou o período menstrual, parece que eu viro a Maria Mijona. Só sei fazer xixi, de meia hora. Então, eu sei que naquele período eu acabo ganhando um pouquinho de peso. Então, por que eu vou ficar me pesando na balança? Pra me frustrar? Pra me ficar ansiosa? Achar que eu engordei sendo que é só água retida daquele período. Entendeu? Às vezes você come um pouquinho a mais. Ah, você vai no churrasco no domingo. Churrasco tem sal. Aí na segunda-feira você vai se pesar. Opa, subiu a balança. Vai, opa, foi só um churrasco. Esse sal vai sair do meu corpo. Se eu voltar a minha alimentação normal, esse sal vai sair do meu corpo e a balança vai descer. Mas as pessoas acham que emagrecimento só tem a ver com balança, mas não é. Todo, entendeu? Você tem que mudar sua mente. Você vai mudando suas emoções, aprendendo a lidar com as suas emoções. Entendeu? Você vai aprendendo a escolher melhor, você vai aprendendo a se comportar de forma diferente, você vai aprendendo a dizer não, entendeu? Olá, Regina, ficou bem inchada nesse período, é normal, porque é um período que os hormônios ficam tudo bagunçado, gente.
Então, a gente entra lá no estado meio que de perigo ali. Então, o corpo, ele começa como é que se diz, a segurar a energia, a segurar a água, entendeu? Porque pensa assim, o homem não acontece isso, mas a mulher, pô, são 5 dias ali, de 3 a 5 dias ali, sangrando, saindo tudo para fora. Então, assim, ela precisa segurar ali antes da menstruação, precisa segurar o que tem, porque daqui a pouco começa a soltar tudo e ir embora, entendeu? Então acaba que ela ficando ali um pouquinho mais inchada. Mas se a gente come um pouquinho mais, se a gente come fora, né? Porque em casa você sabe a regulação do seu sal, você cozinha a sua comida ali, você não usa tempero, usa mais tempero natural. Então ali, mas você vai no restaurante, às vezes tem salito, às vezes tem tempero calquinó, essas coisas que tudo ajuda a inchar um pouquinho, entendeu? Aí você saiu, foi numa festinha no final de semana. Aí chega na segunda-feira, está um pouquinho mais inchado, você sabe na balança, subiu 2 quilos, opa, nossa, eu engordei 2 quilos. Não, para engordar 1 quilo de gordura, gente, demora tanto quanto para emagrecer. Entendeu? Então não é do dia para noite. Às vezes é só essa retenção de líquido. Então a gente precisa lidar com essa ansiedade de querer ficar se pesando toda hora. Eu até indico se pesar uma vez por semana, a cada 15 dias, não ficar todo dia se pesando. Um dia eu falei, acho que foi numa sessão com a Aline, que eu falei, você já percebeu que a pessoa que fica se pesando é só gordo? Magro de verdade não se pesa. Você pergunta para ele, quantos quilos você tem? Ah, não sei não, faz tanto tempo que eu não me peso. Agora o gordo, ele fica se pesando todo dia, aí quando você pergunta para ele, quantos quilos você tem? Ele mente. Ele não fala a verdade. Entendeu? Ele mente, ele se pesa todo dia, ele sabe exatamente o peso que ele tem, mas ele mente. A pessoa magra não, ela não sabe porque ela não se pesa, ela não fica na balança. Essa é uma preocupação de quem está acima do peso. Então, por isso que eu falo, essa ansiedade na balança faz você não perder, porque a ansiedade também vai fazer você reter líquido, entendeu? Então, procura se pesar uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, né? Você vê que a balança está te fazendo mal, procura não ficar se pesando, não. Você vai percebendo pelas roupas, tá? Evita ciclo de culpa, restrição e exagero. Ou seja, quando eu tenho a inteligência emocional, eu evito esse ciclo da culpa, da restrição e do exagero, né? Porque se toda vez que eu como, eu me sinto culpada, me sinto frustrada, aí eu me restringo, aí eu restringo demais, aí eu exagero, e fica dessa bola de neve. Quando eu tenho inteligência emocional de identificar minhas emoções, eu saio desse ciclo que eu vivo, tá? Então, trouxe aqui 7 emoções que engordam, né? As pessoas engordam mais do que a comida. As pessoas olham para a comida, né? Eu não vou comer doce porque o doce me engorda. Eu não vou comer pão porque o pão me engorda. Mas ela não olha que a emoção dela que está engordando ela, não é o pão, tá? Porque ela não percebe que muitas vezes ela só come pão quando ela está com ansiedade. Ela não percebe que ela só come doce quando ela está se sentindo culpada. Então, essas emoções engordam muito mais que comida, tá? Porque são elas que fazem você comer. Então, vamos lá. Ansiedade. Ela gera pressa, impulsividade e vontade de comer para aliviar a tensão. Então, imagina, eu subi na balança, a balança não desceu, pelo contrário, subiu. Aí eu me sinto ansiosa. O que eu faço? Já que não tá funcionando mesmo, eu vou comer. E aí eu alivio essa tensão que eu tô sentindo. Então, ansiedade faz. Principalmente a pessoa que quer ansiedade por resultados rápidos, tá? Então faz você comer ainda mais. A culpa, né? Faz você se punir com a comida ou entrar no ciclo, comi, me culpei, come mais. Ou seja, comi um chocolate. Aí eu me culpei. Tá errado, você comeu chocolate. Aí o que eu faço? Já que, né? Tem essa palavra que as pessoas falam, já que eu já comi o chocolate e já errei, agora eu vou comer uma caixa de bombom inteira. Então eu comi, eu me culpei, eu como mais agora. Aí quando a pessoa vai cair em si, ela já tá vários quilos acima do peso. Mas foi esse ciclo que ela fez. Ela comeu, ela se culpou, ela comeu mais, tá? Tristeza. Aumenta a busca por conforto e recompensa rápida, como doces e carboidrato. Então, a pessoa que às vezes ela sente essa tristeza dentro dela, né? Às vezes acontece alguma coisa na vida dela, às vezes não. Às vezes ela tá se sentindo ali triste por não estar tendo tantos resultados. Às vezes ela, eu queria perder 5 quilos no mês e eu só consegui perder 2. Ela sente essa tristeza, aí ela aumenta a busca por conforto e recompensa rápida. Já que eu tô conseguindo ter resultado no emagrecimento, eu preciso de uma recompensa agora. Eu vou lá e comer um doce, que é melhor, me traz esse prazer imediato, que já que eu não tô tendo prazer no que eu tô fazendo para emagrecer. Solidão. A comida vira companhia quando falta conexão emocional com outras pessoas ou consigo mesma. São atitudes impulsivas, como comer para descontar. Então, assim, a solidão, o que acontece na solidão? A pessoa que se sente sozinha, às vezes não é eu sentir sozinha dela estar sozinha, mas às vezes ela sentir sozinha porque ela não está tendo uma conexão com ela mesma. Às vezes a gente quer fugir de nós mesmos, porque às vezes nossos pensamentos negativos são tão fortes que eu quero fugir de mim mesmo. Não é só a solidão com os outros, mas é essa desconexão que eu sinto de mim. De quem eu era. Muitas vezes, na sua mais juventude, você era uma pessoa mais corajosa. Aí, quando você vê que você tá ficando mais velho, você tá ficando uma pessoa medrosa, e você olha, cara, eu não era assim lá no passado. Então, você se desconecta de você. Então, muitas vezes, você usa a comida como essa companhia, né? Às vezes, tá se sentindo sozinha mesmo. Eu falei hoje até na live, que ontem, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei eu acho que fiquei quase 1h30 no parque, gente, andando. Eu fui para correr, fiquei andando ali, mandei um monte de mensagem para vocês lá, e eu tava lá no parque. Por quê? Ontem, eu tava sozinha em casa, eu não queria ficar sozinha no domingo em casa. Então, eu fiquei andando. Porque se eu sei quando eu me sinto assim, eu quero buscar a comida como companhia. Então, eu não queria ficar em casa por conta disso. Então, eu fui dar uma volta no parque, e depois, quando eu voltei mais em paz, mais tranquila, entendeu? Isso é aprender. Eu entendi qual era a minha emoção. Entendeu? Aí eu fui buscar outra opção. Fiquei lá andando, entendeu? O cachorro fui lá, fiquei lá andando vários tempos, depois eu voltei para casa. Entendeu? Voltei bem, entendeu? Então, saber identificar a sua emoção é isso. Aí você não busca mais comida, tá? Raiva, né? Pode gerar explosões de compulsão ou atitudes impulsivas como comer para descontar.
né? A pessoa tá com raiva, engraçado, a pessoa tá com raiva, por exemplo, tá com raiva do chefe. Vai lá, mete um bolo de chocolate e começa a comer. De raiva, remoendo de raiva e comendo. Ou seja, ela tá se punindo e a outra pessoa tá lá de boa e ela tá com raiva comendo ali, né? Muitas vezes briga ali com o marido e tá com raiva do marido e vai lá, se entope de pipoca, de bolo, de chocolate e falar com o marido mesmo que tá sentindo, não fala nada. Então tá só comendo, né? A raiva faz isso, dá essas explosões de compulsão. Na hora você só quer aliviar aquele sentimento que você tá sentindo. Então você começa a comer, para meio que aliviar aquilo. Frustração, né? Que é o sentimento de não estou conseguindo, né? Leva ao abandono da jornada e ao comer descontrolado, né? É quando a gente sente, a frustração é quando eu tenho aquela sensação de que eu não tô conseguindo. Que eu tô nadando, tô morrendo na praia. Não tá acontecendo. Ou não tá acontecendo do jeito que eu quero, né? Que a gente tem a mania de colocar metas muito altas, né? Às vezes quando eu falo, tem gente que consegue muito bem perder uma grande quantidade de peso por mês. Mas tem gente que vai perder de 1 em 1. E tá tudo bem. Ela precisa entender que é de 1 em 1 que ela consegue chegar lá. Imagina, se eu perder 1 quilo por mês. O ano tem 12 meses, já são 12 quilos. Mas se eu perder 2 quilos por mês, já são 24 quilos no ano. Se eu perder 1 quilo por semana, são 4 quilos por mês, que no final do mês vai dar o quê? 48 quilos. Olha só. É de 1 em 1 que acontece, mas a pessoa não percebe. Ela quer perder 10 de uma vez, ela quer ver 20, ela quer ver a calça caindo, folgada, entendeu? Ela quer as pessoas falando, olha como você emagreceu, entendeu? Então, às vezes, essa frustração de estar achando que não está dando resultado. E a gente vê a pessoa que é frustrada, que não está dando resultado, é aquela pessoa que fala, eu só perdi 2 quilos. É a pessoa que está sentindo essa frustração. Mas se eu perder 2 quilos hoje, mês que vem mais 2, e mais 2, quando ela vê, ela tá com uma soma. Ela empilhou um monte de quilo, entendeu? Por isso que eu falo, perder 1 quilo, agradece. Fica feliz que esse 1 quilo perdeu. É melhor perder 1 do que ganhar 1. Eu acho. Melhor perder esse 1 do que ganhar, né? Porque eu não vejo ninguém falando, eu ganhei só 1 quilo. Não, a pessoa fala assim, nossa, aumentou 1 quilo na balança, nossa, eu tô com processo de emagrecimento e engordei 1 quilo. Não, mas quando perde 1 quilo, a pessoa, foi só 1 quilo. Não foi muito, não. A pessoa menospreza, gente. Não faça isso. Foi 1 quilo, mas é o quilo da vitória. Eu acho que é mais importante o primeiro quilo até do que os 10 que você perde, porque o primeiro quilo é o destravar, entendeu? É o destravar, eu saí do lugar, a balança se mexeu, entendeu? Então comemora esse primeiro quilo. E o medo, né? O medo de não dar conta, de falhar, de emagrecer e mudar. Tudo isso pode paralisar ou te sabotar, né? É o medo de não dar conta de ir até o fim, muitas vezes. Você já começa com esse medo de falhar. Você já começa a emagrecer, já tá de olho no dia que você vai falhar. E aí o que acontece? Você acaba falhando, porque você tá com esse medo. E o medo vai atrair o que você tá pensando, entendeu? Você tem medo muitas vezes de emagrecer e mudar o seu comportamento. Eu tenho uma pessoa que eu identifiquei, que ela sempre me falava assim, da questão do ciúme do marido e tal, mas, na verdade, não era sobre o marido, era sobre ela. Ela que tinha medo de emagrecer e ela mudar o comportamento no casamento dela, entendeu? Então, às vezes, você tem medo disso, de você mudar seu comportamento quando você emagrecer. Porque a gente vê muito ali na internet, trazendo aqui, mulheres que emagrecem e elas mudam totalmente. Esses dias mesmo eu vi uma moça que ela fez bariátrica, e era uma moça super comportada. De repente, ela tá magra e tá postando foto de lingerie na internet. Mudou o comportamento. Entendeu? E aí a gente vê isso, a gente fala, poxa, será que se eu emagrecer eu vou ficar assim, doidona? Eu já atendi uma cliente que ela era de Paris. Ela tinha esse medo dela mudar, dela emagrecer, e dela começar a se comportar dessa forma. Mas por quê? Porque a prima dela emagreceu e se comportava assim. Mas eu falo, mas você é sua prima? Você tem esse objetivo de... não, mas e se acontecer? Não, só acontece se dentro de mim eu já tiver esse caráter. Entendeu? Não acontece se eu não tiver esse caráter dentro de mim. Pelo contrário, eu me torno uma pessoa normal quando eu emagreço, entendeu? Eu falo que nem na academia eu ainda uso blusas assim, mais top na academia e tal. Mas quem me vê no dia a dia, o que eu menos mostro é a minha barriga, gente. Apesar da minha barriga ter cirurgia, o que eu menos mostro é a minha barriga. Tanto que até umas blusinhas que eu tinha cropped, eu andei dando assim, que não tem nada a ver isso aqui. Entendeu? Então, eu só mudo meu comportamento se dentro de mim eu tiver já esse caráter. Se eu não tiver, não vou mudar meu comportamento. Não vou mudar o meu caráter, né? A partir disso, né? Olha, Cláudio, nunca tinha pensado assim. Às vezes fico triste porque perdi 1 quilo. Pois é. A gente tem que comemorar. Tudo é válido, entendeu? Às vezes nem é o perda de peso no balanço. Mas você percebeu, por exemplo, cara, todo dia eu comia, eu vou dar um exemplo que eu comia pão de queijo todos os dias, quando eu tava gordinha. E você percebe que um dia você fala, cara, passou uma semana e eu não comi pão de queijo. Nossa, meu comportamento mudou. Não foi a balança que mudou, mas o meu comportamento mudou. Eu já não ligo mais pro pão de queijo que eu ligava todos os dias, entendeu? Tinha uma aluna também que ela comia pão com requeijão todos os dias. Ela gastava 2 potes de requeijão por semana. 2 potes. Eu compro 2 potes de requeijão no mês aqui em casa. Ela gastava 2 por semana, ou seja, era 8 potes de requeijão, porque ela comia pão com requeijão todos os dias. E aí, um dia, fazendo a sessão com ela, ela falou assim, Cláudio, meu marido perguntou se o requeijão estava em promoção, porque tinha 6 potes na geladeira. Aí ela falou assim, não, eu comprei requeijão porque eu faço as compras, mania de comprar as compras, e já trazia os requeijão porque, né, ela fazia. Aí ela percebeu que ela não estava comendo mais pão com requeijão. Que por isso que estava acumulando requeijão, porque ela não estava mais comendo. Ou seja, mudou o comportamento. Porque ela foi ali, regulando a emoção dela, mudou o comportamento, ela nem percebeu. E aí, o marido dela que fez ela se tocar de que ela não estava mais comendo o pão com requeijão. Vocês entendem? Então, conforme eu vou regulando minhas emoções, eu percebo que os meus comportamentos vão mudando, porque eu não vou precisando mais da comida como minha bengala emocional, tá?
E aí, vamos fazer o teste. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos fazer um teste rápido para você identificar qual emoção está sabotando o teu emagrecimento agora, tá? Mesmo que você esteja tendo resultados e tudo, mas você precisa identificar qual é a emoção, porque se ela aparecer em determinado momento, você já vai saber o que, que é, né? Eu coloquei o cérebro aí meio machucado aí, esse desenho do cérebro machucado, que é isso mesmo, né? Como tudo começa no cérebro, às vezes tá lá. A emoção, ela começa no cérebro, então às vezes tá lá. É um pensamento, às vezes, que eu penso de manhã, que esse pensamento já faz com que eu me sinta dessa forma, tá? Então vamos lá. Esse teste, quero que você pense assim, não precisa ter pressa, mas você pense aí com você. Quando eu como sem fome, geralmente eu estou o quê? Pensa naquele momento que você come que você está sem fome, mas você percebe que você comeu. Será que você está, letra A, nervosa ou agitada? Letra B, será que é quando eu estou me sentindo sozinha? Letra C, será que é quando eu estou decepcionada comigo mesmo, né? Não estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso e eu estou decepcionada, então eu acabo comendo? Quando eu estou triste ou desanimada, né? Porque no processo de emagrecimento vai ter momentos que a gente vai desanimar, é normal. Mas as pessoas não sabem disso, elas acham que todo dia vai acordar up, motivação, não. Tem hora que você vai dar uma desanimada, vai dar uma cansada e tá tudo bem, entendeu? Será que eu não tô triste e desanimada? Será que eu não tô cansada de tentar e falhar? Então, quando você come sem fome, geralmente você tá como? Responda aí entre A até E aí, o que você mais percebe, tá? No meu caso, eu colocaria aqui me sentindo sozinho. Eu tô me sentindo sozinho, eu percebo. O que mais me faz sair da dieta? Será que é a letra A, a ansiedade do dia a dia? Será que é a letra B é o vazio emocional ou a carência, né? Quando eu tô sentindo algo, sabe? Preciso preencher, o vazio emocional quando eu preciso preencher com alguma coisa. Ou uma carência, né? Eu tô sentindo, eu preciso ser amada, preciso ser validada, alguma coisa, alguma carência que eu tô dentro de mim. Letra C, o pensamento de já estraguei tudo mesmo. Tá? Comi um chocolate, já acho que eu estraguei tudo mesmo. Aí eu saio da dieta mais ainda. Ou será que é o D, a busca por conforto ou acolhimento? Sabe? Quando eu tô me sentindo triste, eu preciso de acolhimento. Não tem ninguém para me acolher, ou as pessoas que estão ao meu redor não sabem, não entendem o que eu tô sentindo. E aí eu busco esse conforto na comida, que a comida me entende. E as pessoas não me entendem, mas a comida me entende. E a letra E, o desânimo e a falta de motivação. Ou seja, eu desanimei do que eu tô fazendo, eu não tenho mais motivação para fazer, eu acordo de manhã já desanimada, tem que fazer exercício de novo, todo dia a mesma coisa. Será que não é isso que você tá sentindo? Eu, no caso aqui, eu responderia a letra A para mim. A ansiedade do dia a dia. Respondam aí o que vocês sentem aí, quando o que mais te faz sair da dieta. Então, pensa com carinho, avalia aí. E a última, depois de comer compulsivamente, você saiu da dieta, comeu, o que você sente, né? O que você sente logo depois? Acelerada e arrependida? Sozinha e culpada? Fraca e sem controle? Triste e desconectada? Frustrada por estar no mesmo ponto de sempre? Então perceba aí como que você se sente quando depois que você comeu. Eu diria a letra A, no meu caso. Acelerada e arrependida. Todo mundo respondeu? Coloca um joinha aí. Ou eu coloco OK aí no chat. Todo mundo respondeu para eu trazer o resultado do teste para vocês. A Lisângela colocou OK. A Laine também. E a Regina também. Ótimo. Agora vamos ver o resultado desse teste. Quem respondeu a maioria letra A, você come para tentar acalmar a mente. Sua fome é urgente e emocional. Então, na verdade, o que você mais sente é a ansiedade. No meu caso, está correto. É isso mesmo. Você come justamente para tentar acalmar a mente da mente dos pensamentos, né? Se você respondeu a maioria B, o que você mais come é por solidão. Você usa a comida como companhia emocional. Pode sentir um vazio difícil de preencher. Então, preciso preencher cada vez com mais comida, né? Quando eu sinto solidão. Então, eu fico tentando preencher esse vazio. Se você respondeu a maioria letra C, o sentimento que você mais sente é a culpa e a autocrítica. Você se cobra demais de si mesma. Comer se torna uma forma de punição ou fuga, né? Eu costumo dizer que a pessoa que está na culpa e na autocrítica, ela usa um chicotinho nas costas dela, chinelando toda hora,
né? Ah, você fez errado. Olha como você não consegue, você é fracassada. Então, a pessoa que sente culpa, ela é autocrítica com ela mesma. Ninguém fala nada, né? Mas ela tá se criticando, se cobrando demais, né? Então, a comida, ela torna uma punição, porque o culpado, ele sempre vai merecer ser punido, tá? Se você respondeu a letra D, a maioria, né, das respostas foram letra D, você sente tristeza. A comida vira esse conforto emocional. Talvez você precise acolher as emoções que tem evitado sentir, né? Então, eu sinto tristeza, mas para evitar sentir essa tristeza que eu faço, eu como. Porque eu não quero sentir essa tristeza que eu tô sentindo. Então, você não acolhe essa emoção. E o último, né, é a frustração. Se você responder a maioria E, você já tentou tantas vezes que perdeu a motivação. Comer virou uma forma de consolo. Então, é como se a pessoa largasse de mão. Tipo, não adianta mesmo? Então, quer saber? Eu tô tão frustrada que eu vou comer. Entendeu? Então, eu me consolo com a comida a todo momento, tá? A Elisângela falou que o dela, a maioria é B, né? Solidão, né? E aí, ó, que bom. Identificou o sentimento. Já é 50% da sua cura. Quando eu identifico o sentimento, eu dou nome para ele, eu já sei, é solidão que eu tô sentindo, né? Alguém mais quer falar aqui sobre o que tá sentindo, o que deu aí? A Regina, ela falou, eu respondi D, C e E, né? Você respondeu 3 respostas diferentes, tá? O que eu posso dizer para você, Regina? Talvez você esteja evitando olhar para você dentro de você, entendeu? Por quê? Por que eu falo isso? Né? Vocês viram que eu respondi uma, a primeira A, a segunda B, a terceira A. Ou seja, o que mais me conecta é a letra A, é a ansiedade. E eu, por me conhecer, eu sei justamente que é a ansiedade mesmo, entendeu? Então, quando eu tenho respostas muito diferentes, Regina, é porque eu estou evitando olhar para dentro de mim, entendeu? Então, eu estou muito mais ligada ainda no externo do que no meu interno. Então, talvez o que esteja bloqueando justamente é você ter um resultado maior, é não querer olhar para dentro de mim. E a gente tem isso, sabe? A gente busca a resposta fora e não olha a resposta dentro da gente, entendeu? Então, é ter esse olhar mais. Ó, a Laine também, ó, foram todas A. Então, quanto mais eu me conecto comigo, mais eu me identifico, entendeu? Então, eu já começo a ter a certeza do que é, entendeu? Então, quando eu não tenho essa conexão muito profunda comigo mesma, sabe o que eu faço? Parece que tudo parece, mas ainda não é. Como se eu estivesse nessa eterna busca de saber o que é. Eu não sei o que é. Isso parece que é. Isso também parece que é, mas eu ainda não consigo identificar. É porque eu tô olhando muito mais para fora e não tô olhando para dentro de mim, entendeu? Agora, quando eu consigo identificar, que eu tenho clareza, justamente é isso. Então, Regina, eu dou essa indicação para você, olhar muito mais, prestar mais atenção, não olhar para a comida, né? Às vezes a gente fica muito nesse olhar, ai, é porque eu comi pão de queijo. Não olha para o pão de queijo, mas o significado que esse pão de queijo está trazendo para você. E aí, tudo isso que eu trouxe aqui hoje, esses sentimentos aí, você começa a olhar e você fala, agora eu entendi, eu estou me sentindo ansiosa, por isso que eu como esse pão de queijo. É esse olhar para dentro que a gente precisa olhar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou querendo esse pão de queijo? Qual é o significado desse pão de queijo para mim? Entendeu? Ou desse chocolate, tô falando de pão de queijo porque eu gostava de pão de queijo. Mas, ou desse chocolate. O que esse chocolate está trazendo para mim? Entendeu? O que eu estou tentando aqui? Às vezes é um sentimento, às vezes de solidão. Eu estou evitando me sentir sozinha. Aí, quando eu estou me sentindo sozinha, eu como esse pão de queijo aqui. Mas eu não consigo enxergar que é essa solidão que eu estou sentindo, né? Não estou conseguindo. Aí é quando eu começo a olhar para dentro. Eu paro de olhar para o pão de queijo, eu paro de olhar para coisa e eu olho para dentro de mim, entendeu? E aí eu vou passar os exercícios que você vai fazer também, Regina. Você vai ver que daqui, se você começar a fazer esses exercícios, você vai ver que daqui um tempo você vai olhar e você vai falar, cara, agora eu identifiquei o que a Carol estava falando. Qual é o sentimento que eu estou sentindo? Que eu estava só olhando para o pão de queijo e não estava olhando para dentro de mim, entendeu? Mas antes de eu passar, deixa eu só colocar meu computador para carregar, gente. Antes de eu passar, eu quero ajudar vocês a fazer essa conexão com vocês mesmos, tá? Então, assim, eu vou passar um vídeo aqui agora. Se você quiser ficar de olho aberto, pode ficar. Se você quiser ficar de olho fechado, pode ficar. Só escutando, é uma música, tá? Essa música me veio é uma música antiga, que é do Anderson Freire, essa música. Mas hoje de manhã ela me veio no pensamento. Eu falei, cara, é isso. Né? Essa música traz essa conexão. Que antes de você ser filho do seu pai e da sua mãe, você é filho de Deus. Você é criatura de Deus. A nossa primeira conexão é com Deus, antes do nosso pai e da nossa mãe. Né? Eu ensino catequese para as crianças, e no primeiro encontro que eu tenho com as crianças, a gente fala que Deus, ele te conhece pelo seu nome. Antes da sua mãe te dar o seu nome, ele te deu o nome. Entendeu? Tanto que a gente sabe muito bem, quando Jesus, a Maria concebeu Jesus, o anjo já falou, o nome dele vai ser Jesus. A mesma coisa você. Também foi soprado o seu nome ali no ouvido do seu pai, da sua mãe, parece uma coisa, meu nome, meu pai escolheu, sei lá, que nem o meu caso, meu pai escolheu o nome de uma professora. Meu nome é de uma professora que era da minha irmã, meu pai achou bonito Claudete, colocou meu nome de Claudete, entendeu? E o meu primeiro nome, Maria, é uma promessa da minha tia. Tá, mas não foi. Deus já soprou esse nome em você. Então, eu quero que vocês escutem essa música, porque essa música vai ajudar vocês a criar essa conexão emocional de volta com vocês, tá? Então, você pode escutar de olho fechado ou pode escutar de olho aberto, você vai identificar aí. Mas prestem atenção na letra. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, na letra, que ela fala muito sobre vocês, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Espero que pegue direitinho.
Não consigo ir além do Parou um pouquinho, oh, meu Deus. teu olhar. Tudo que eu consigo é Deixa eu carregar um pouquinho que vai. imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas se eu posso usar, sua alma é que não vai. Peraí que eu vou. Peraí, meninas, eu vou tentar colocar direto no. Vou colocar. Deixa eu colocar direto aqui no YouTube, que é mais fácil. Que aí. Direto do YouTube. Cara, quando coloca ali no material, acaba ficando. Não, pra vocês, eu queria muito. Não consigo ir além do teu olhar. O que eu consigo é Eita, tá difícil de carregar hoje. a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Maravilha.
Vocês sentiram aí ouvindo essa música. Deixa eu compartilhar nosso material de volta. Quando a gente entende que tem alguém lá no céu que não desiste da gente. Que tá ali com a gente até o último dia da nossa vida. Exatamente, Elisângela. A gente acha que o nosso valor está muitas vezes atrelado, falando aqui de emagrecimento, ao corpo magro. Eu só vou ter valor quando eu tiver um corpo magro. Eu só vou ter valor quando eu tiver dinheiro. Muitas vezes a gente pensa. Eu só vou ter valor se eu fizer tudo certo no meu emagrecimento. Eu só vou ter valor se eu for uma ótima mãe, uma ótima esposa, entendeu? A gente precisa entender que, para Deus, o nosso valor está em quem a gente é de verdade. Aquilo que Ele criou a gente para ser. Entendeu? Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente para de se cobrar tanto. É óbvio que a gente precisa mudar nossos comportamentos, né? Aprender a regular nossas emoções, mas eu paro de ser esse carcereiro dando chicotada em mim o tempo todo. Eu não posso errar, eu tenho que seguir tudo certo, eu tenho que ter resultado, porque senão não tenho valor, né? E até trazendo aqui para vocês, ontem, o que aconteceu ontem no grupo, né? De algumas pessoas ali trazerem que, eu não tô conseguindo ter constância e tal. Mas por que a pessoa não fala? É orgulho. Muitas vezes é orgulho da gente. Eu tenho que ser certo, eu tenho que fazer tudo certinho. Se eu não fizer tudo certinho, não me dão valor. Então, muitas vezes a gente se coloca nesse patamar de orgulho, as pessoas vão olhar e vão me criticar. Mas quem é que se critica primeiro? Sou eu mesmo. Não é o outro. Sou eu. Só que muitas vezes, se eu tenho uma pessoa para me ajudar ali, eu tô ali nessa função de ajudar vocês. Se vocês não falam, eu não vou saber, eu não tenho como ajudar vocês, entendeu? E não trazer isso, muitas vezes, é o meu orgulho falando mais alto. Não vou compartilhar, porque as pessoas vão me julgar. Eu só vou compartilhar quando eu tô fazendo tudo certo. Quando eu estiver fazendo algo errado, eu me escondo, não falo nada, e tá tudo certo. Quando eu daqui um tempo, eu novamente me levantar, aí eu volto a fazer, a compartilhar as coisas. Só que aí é que tá o erro, né? Se no dia que você caiu, aconteceu alguma coisa, você sentia as emoções e você falar, muitas vezes você sai daquele lugar muito mais rápido. Porque sozinha você tentar sair. Eu vinha tendo um pensamento que até Jesus precisou de 12 discípulos para ajudar ele na missão. Mas o ser humano quer fazer as coisas sozinho agora. É orgulho. Entendeu? É o nosso orgulho. Então, trouxe essa música para vocês voltar a se reconectar com vocês mesmos, entendeu? Não importa o que seu pai falou, sua mãe falou, o que foi, não importa. O que importa é quem eu sou para Deus. É nele que está a resposta, muitas vezes. Quem eu sou para ele? Eu sou uma pessoa valiosa. Eu tenho valor. Então, se eu entendo que eu tenho esse valor, eu paro de me julgar, eu paro de me criticar, eu paro de me culpar. Entendeu? Quando eu erro. Então, vamos lá, as dicas para vocês. Agora, ajudar a regular as emoções, tá? Mas tem o poder de ajudar. Se vocês praticarem isso, quando sentir a emoção que você identificou aqui, vocês vão ver que vai ajudar a regular, tá? Primeiro, diário emocional. 5 minutos do teu dia. Pega um caderninho, ou que seja só uma folha, que nem a Elisângela compartilhou lá fora, tá tudo bem também. Você só pôs pra fora, entendeu? Mas quem quiser também, ó, eu tenho vários caderninhos desses, gente. Eu tenho uns 4. Eu acho que uns 4, 5 caderninhos desses que eu vou colocando ali o que eu tô sentindo, né? Teve um período desse ano que eu tava me sentindo muito ansiosa, muito ansiosa. Todo dia eu escrevia, ó, hoje eu acordei me sentindo assim, tal. Ia colocando no caderninho, isso foi me aliviando, tá? Então, você vai escrever como que você se sentiu hoje, né? Dá para você fazer no final do dia, ou até mesmo na hora que você está sentindo. O que te levou a querer comer fora de hora? Era fome ou era sua emoção? E colocar no papel ajuda a tirar o peso da mente, entendeu? E ajuda você a identificar os momentos que isso acontece. Se eu escrevo, eu tenho anotado. Então, nossa, na segunda-feira eu senti isso. Quando foi que eu senti isso? Aí você vai olhar no teu caderno e fala, cara, foi quando eu cheguei no meu trabalho, eu estava cansada, estressada, aí eu descontei na comida, mas estava já anotado no caderno, então você consegue ver que está acontecendo de novo. E aí você começa a identificar o padrão. E eu só consigo mudar quando eu identifico, né? Quando eu reconheço. Respiração consciente, né? De 1 a 3 minutos. A técnica simples. Você inspira 4 segundos, né? Puxa 4 segundos, segura 2 segundos e solta por 6 segundos, você fica soltando. Diminui a ansiedade e ativa o autocontrole. Ou seja, antes de eu comer, respira. De 1 a 3 minutos. Já vai ajudar a mandar oxigênio para o seu cérebro para você diminuir a ansiedade que você está sentindo e você tomar decisão diferente. Pergunta-chave, né? Antes de comer. Isso é fome ou estou tentando fugir de alguma emoção? Então, é olhar para aquilo naquele momento, respirei, que eu tô comendo, eu tô com fome de verdade, eu tô tentando fugir de algo que eu tô sentindo. Aí você começa a olhar para dentro, você fala, cara, eu tô com ansiedade, por isso que eu tô querendo comer, não estou com fome agora. E você treina o autoconhecimento e evita escolhas impossíveis, quando você vê que é só a tua emoção falando, e eu tô tentando fugir dessa emoção que eu tô sentindo. Roda das emoções, né? Uma vez por semana, você escolha e nomeia o que está sentindo, né? Raiva, medo, tristeza, alegria, né? Então, você nomear a tua emoção. Não, eu tô sentindo um aperto no peito, mas esse aperto no peito é o quê? É uma solidão que eu tô sentindo? É o quê? É uma tristeza profunda? É uma vergonha que eu tô sentindo? Então, de vez em quando, uma vez por semana, você parar e olhar para o que você tá sentindo, né? O acolhimento interno, em vez de crítica, né? Quando escorregar, diga, eu não sou fraca. Eu estou aprendendo a lidar com o que eu sinto.
Não é sobre perfeição, é sobre consciência, entendeu? Então, quando você cair, em vez de pegar um chicotinho e te bater, é pegar e falar, eu caí, mas eu tô aprendendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho consciência. Eu tô aprendendo a lidar com o que eu sinto, né? Hoje, eu comi pipoca quando eu tava me sentindo sozinha. E eu tô me sentindo mal agora, mas tá tudo bem. Eu fui fraca hoje, mas eu tô aprendendo a lidar com isso. Então, da próxima vez eu não vou comer pipoca, eu vou tentar escutar uma música, por exemplo. Vou fazer isso, vou fazer um teste para ver se vai dar certo. Aí você vê, a música não deu certo. Não. E se da próxima vez que eu me sentir sozinha, eu ir caminhar na praça? Ou ir conversar com alguém? Entendeu? Então você começa a ter autocompaixão, que é a parte essencial do emagrecimento emocional, entendeu? Se eu não tenho autocompaixão toda vez que eu erro, eu vou viver me chicoteando. Eu sinto culpa, não, eu sinto culpa, eu como mais. Entendeu? E aí eu fico me chicoteando porque eu errei. E aí, até eu sair desse estado aí, ó, demorando, entendeu? Por isso que muitas vezes o escrever, o falar, né, ajuda, pedir conselho para alguém, ajuda a sair desse estado mais rápido, entendeu? E pra gente finalizar aqui, entender o que sente é tão importante quanto entender o que come. Enquanto eu tô olhando para a comida, as minhas emoções estão gritando e eu não tô entendendo. Que é elas que estão fazendo eu comer. Então, quando eu olho para essas emoções, quando eu reconheço o que eu estou sentindo, por que toda vez eu faço isso, eu começo a olhar também para a minha história. De eu entender quando foi que isso tudo começou. Foi lá no teu passado. Alguém um dia te ensinou isso. Você percebeu que aquilo regulava a tua emoção, a comida, e você repetiu. Entendeu? Eu tenho um pai que só sabe oferecer comida. Meu pai, gente, parece que todo mundo tá com fome para ele. Ele só sabe oferecer comida pra gente. E aí, meu pai, esses dias, esteve aqui em casa, e eu entendi de onde que vem. Toda vez que eu sinto essa ansiedade, que eu sinto, às vezes, um sentimento também ligado à solidão, eu quero comer. Porque o meu pai, ele fazia isso. Quando eu chorava, o que ele me dava? Comida. E ele faz isso até hoje. Para eles, tudo se resolve com comida. Faz uma comida, faz o que ela gosta, que tá tudo certo. Ela não chora. Entendeu? Então, eu aprendi a calar minhas emoções, a regular elas. Entendeu? E às vezes alguém lá do seu passado, sua mãe, seu pai, sua avó, ensinou isso para você. Entendeu? Mas você agora, quanto adulta, você vai aprender a acolher suas emoções, a identificar ela e trazer outras ferramentas que vai ajudar você a regular elas. Tá bom, meninas? Apareçam aí para nossa foto. Espero ter ajudado vocês a desenvolver a inteligência emocional para emagrecer. Vou tirar a nossa foto aqui. Tirar as mensagens aqui para a gente sair. Tá. Elisângela, ela saiu bem na hora da foto. Aê! Meninas, muito obrigado. Qualquer dúvida, só perguntar lá no grupo, tá? Eu espero de verdade ter ajudado vocês a regular as emoções aí. Vai aplicando aí, depois vai compartilhando aí. Como é que foi essa experiência de aprender a acolher a emoção mais do que não querer sentir? É sim acolher a sua emoção e a sua história, tá? Beijo, meninas. Fica com Deus. Até a nossa próxima aula.